Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas. E essa semana no nosso grupo a gente falou bastante sobre relacionamento, sobre casamento, e aí ficou aquela pergunta sobre como deve ser o casamento do crente, né? E como é que a gente faz para evitar tantos divórcios quanto tem aparecido, né? Isso mesmo, na igreja tem aparecido muitos divórcios. Não estou falando da minha, estou falando na igreja mundial. Na igreja do Senhor Jesus Cristo tem aparecido muito divórcio. E como é que isso tem acontecido e por que isso tem acontecido? Essa pergunta é que a gente vai tentar responder hoje nesse vídeo, lendo um pouco da Bíblia, né? E a resposta também vai estar em PDF. Talvez eu deixe o link aqui embaixo, se você quiser imprimir, estudar, ou dar para alguém, sei lá, mandar, né, para alguém que está com problema, né? O problema do casamento, ele é muito simples de resolver, ao mesmo tempo é complicado, né? Porque envolve muito sentimento, envolve duas pessoas diferentes, mas a Bíblia tem algo que vai nos ajudar a entender, pelo menos a tomar uma direção e a entender um pouco mais sobre casamento, sobre relacionamento, na verdade. É sobre isso que a Bíblia vai falar, sobre o relacionamento do crente, da nova criatura, né? Mas antes de passar para isso, eu vou convidar você a fazer parte do canal. Você tá vendo que eu estou num cenário diferente? Estou aqui na casa da minha mãe, estou invadindo a casa da minha mãe hoje aqui para fazer esse vídeo, porque eu quero tentar gravar de manhã, né? Então todo sábado talvez eu grave de manhã. Hoje ainda é terça-feira, eu estou fazendo um teste já aqui nesse cenário, vou gravar aqui algumas coisas. Tem aqui uns 2 reviews para fazer, e aí a gente vai usar esse cenário aqui também. Bom, faça parte do canal Palavras em Chamas, compartilhe os vídeos, e aqui embaixo na descrição você tem mais conteúdo pro canal, porque a gente está no Telegram, no WhatsApp e também no Facebook e no Instagram, né? O Instagram aparece aqui na lateral sempre. Então agora acho que a gente pode passar para o nosso estudo aqui, que vai ser bem breve. E talvez você queira, depois desse estudo, ler o e-book que vai estar aqui embaixo. Eu acho que vale a pena dar uma lida no e-book mesmo, tá? Mas tem como a gente dar uma adiantada aqui para vocês, caso o e-book não fique pronto. Então, sem mais conversa, bora pro nosso vídeo. Bom, como eu disse no início, falar sobre relacionamento é muito complicado, né? E muita gente, pelo que eu percebi, não sabe falar sobre relacionamento à luz das escrituras. Eles misturam muito, esquece umas coisas da Bíblia em relação a outras, não sabe usar a Bíblia como um todo, né? Para quem não sabe, a Bíblia é toda a palavra de Deus, né? E quando a gente vai tratar sobre algum assunto, a gente tem que tratar dele daqui até aqui. Não tem como vocês esquecerem um ponto só para tratar de outro ponto. A gente tem que tratar de tudo. E eu vejo uma falha muito grande em relação a isso, a respeito do casamento. Mas a gente tem aí uma chance de corrigir todos os problemas antes de acontecer. E esse é o maior problema da igreja. Ela não trata o crente antes do problema. Ela espera o problema aparecer e depois ela tenta tratar. Na verdade, ela às vezes condena e vai fazer uma bagunça aí na cabeça da pessoa, né? Lá no nosso blog tem um e-book chamado... Um e-book sobre divórcio, eu não lembro o nome dele agora. Mas você vai poder conferir uns detalhes melhores, né, sobre como tratar o casamento antes do divórcio também. O que a gente vai fazer hoje aqui é ler a palavra de Deus a respeito de relacionamento, saber como isso deve influenciar a vida do crente, tanto na igreja quanto no seu casamento. Então, abre aí então Efésios, né? Vai aparecer o texto aqui para vocês também. Eu vou ler Efésios 5, só a primeira parte, para a gente entender sobre o que o texto vai falar, né? Sobre a conclusão do texto. Efésios 5, no versículo... Estou dando um rouco já. No versículo 21 até o versículo 33, vai tratar sobre o marido e a mulher. E do capítulo 6 até o versículo 4, vai tratar do relacionamento do casal com os filhos, né? Mas eu vou ler a parte da esposa e do marido, que dá para a gente ter uma base aqui para falar sobre tudo, né? Vai aparecer aqui para vocês, está escrito assim, ó: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem nem ruga,
nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Então esse é o texto polêmico que a gente tem. Ele vai tratar aqui de marido e de mulher, né? Eu vou pular aqui de uma vez, vamos ler o texto sobre os filhos, porque a gente vai ter que dar um passo para trás para dar dois para frente. Esse é o segredo aqui de Efésios, né? Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Antes de passar para o conteúdo, vale a pena a gente lembrar qual o contexto de Paulo quando ele escreve isso aqui. Naquele tempo, realmente as pessoas eram como muitos acham que a igreja é hoje, né? O pai é machista, a mãe é uma escrava. Naquele tempo lá, quando ele escreveu a carta para os crentes de Efésios, né? De Éfeso, eles eram realmente assim, a cultura era assim, a mulher não tinha muita voz. Isso na verdade a gente vai ver no Brasil até pouco tempo atrás, né? A mulher não tinha voz dentro de casa nem na sociedade. Os filhos não tinham voz também. Na verdade, os pais eles podiam, por exemplo, se não gostassem dos filhos, eles podiam matar os filhos com direito. O direito deles era fazer isso. Eu não gostei do meu filho, ou ele é desobediente demais, então eu vou matar ele. Isso não é cultura bíblica, isso era cultura grega, né, que dominava naquela época. E quando Paulo escreve tudo isso que eu falei aqui, ele está quebrando a cultura, que é algo que a gente precisa fazer. Ele pega a cultura que eles tinham e coloca os conceitos cristãos dentro daquela cultura. Então, se a mulher não tinha voz, agora o marido vai dar voz para a mulher. Então o marido vai amar a mulher como ele ama a ele mesmo e tratar a mulher como Cristo tratou a igreja. Então Paulo estava quebrando um paradigma da sociedade. Qual era o paradigma? A mulher não era ninguém. Ela só era um objeto que dava filhos, né? E muito crente acha que a Bíblia fala que o homem tem que ser assim com a sua esposa, mas não é sobre isso que ele está falando. Muito pelo contrário, na verdade. E esse contrário é o que garante que o casamento dê certo. Para entender melhor o que Paulo está falando em Efésios, você precisa voltar lá no capítulo 2. Né? Você precisa voltar no capítulo 2, depois eu vou ler um pouco sobre Colossenses também, sobre esse assunto aqui. No capítulo 2, Paulo começa falando o texto que a gente usa muito sobre depravação total. Né? A gente usa muito para falar sobre depravação total, isso aqui, ó. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Paulo começa no capítulo 2 falando de um crente, de uma pessoa que recebe uma nova vida quando ainda estava morto. Ou seja, ele não escolhe receber, mas ele é vivificado. Né? Aqui na NAA não usa a palavra vivificado, mas na ACF usa, né? É uma palavra que eu acho bonita. Então Paulo está começando a falar sobre a vida dessa pessoa que estava morta e foi vivificada por Cristo. E ele vai tratar no capítulo 2 sobre tudo que Cristo faz por nós, né? E como ele nos transforma. No capítulo 3, ele vai tratar agora de como que o crente vive essa nova vida. Como que ele trata as pessoas depois de ser vivificado, né? E no capítulo 4, ele começa a falar mais especificamente sobre isso. Ele diz lá no versículo 1: Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. São regras que se aplicam a alguém diferente, porque não era comum e não é comum ser assim numa sociedade onde Cristo não é o cabeça, onde Cristo não é o Deus, né? Eles vivem exatamente o contrário disso aqui. E no capítulo 5, Paulo vai falar de novo isso aqui, né? Só que agora ele vai mostrar o contraste, né? No capítulo 5, ó. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma suave. Aí o contraste, ó, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não seja nem sequer mencionada entre vocês, como convém a santos. Então, essa nova vida que Paulo está falando, ela trabalha de uma forma diferente, né? Antes,
a pessoa era egoísta, era egocêntrica, ela não pensava no seu próximo, ela não amava o seu próximo. Agora Paulo está falando que, além de fazer tudo isso, você vai servir ao seu próximo. Isso mesmo, a quebra de paradigma do Paulo aqui é nesse sentido. Agora todos vão servir uns aos outros. É como se tivesse uma pirâmide. Ó, a pirâmide, estou desenhando aqui, ó. Aqui no topo sempre está o líder, né, na pirâmide. Essa pirâmide agora, ela muda. Então vai aparecer aqui para vocês, a pirâmide muda. E Cristo está no topo e as pessoas estão na base de baixo. Então não há mais diferença entre pessoas. Nós vamos ter que amar uns aos outros, suportar uns aos outros e servir uns aos outros. Isso tudo como se nós estivéssemos servindo o topo da pirâmide, que é Cristo. Então é sobre isso que ele está falando, essa mudança de vida, né? Efésios 3, Efésios todo fala sobre isso. Lá em Colossenses 3, Paulo também fala sobre isso. Lá no versículo 1, 2 e 3, se não me engano, no versículo 4, até o versículo 4, Paulo fala também sobre isso aqui, ó. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, e não das que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele. E ele vai tratar depois sobre uma velha natureza e a nova natureza. Então, qual é o mistério do casamento cristão? Qual seria o mistério do casamento cristão e por que muitos não dão certo? Porque as pessoas não são ensinadas a servir umas às outras. Ainda se mantém a cultura em que o marido não é o cabeça da família, o marido é o dono da família. O marido é o líder supremo que tem que ser servido pela esposa e pelos filhos. Então, por isso, o casamento fica sufocado e cai. E aí, quando Paulo começa a falar sobre casamento, ele está fazendo uma aplicação sobre o que ele disse. Vocês agora não são uma nova criatura. Vocês não estão aí para servir uns aos outros. Eu usei a regra base aqui, aqui no nosso e-book, eu chamei de regra básica resumida. Que é Efésios 4, do 1 ao 2, que diz o seguinte, eu vou ler de novo para vocês. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Ou seja uma nova criatura. Viva do jeito certo agora, esquece o jeito antigo de viver. Se antes você não tratava o seu irmão bem, esquece isso, agora você vai tratar o seu irmão bem. Se antes vocês não amavam uns aos outros, se vocês não suportavam uns aos outros, isso é coisa do passado. Agora você vai suportar uns aos outros. Essa é a regra básica. Vivam de acordo com o que vocês foram chamados, né? Vivam de acordo com a salvação. Aí ele vai tratar no versículo 2, com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Essa é a regra básica e resumida da vida cristã. E deve ser manifestada em todos os relacionamentos, inclusive no relacionamento entre marido e mulher, que é sobre isso que ele vai tratar no capítulo 5. Agora ele vai fazer uma aplicação. Então ele vai aplicar no marido, na mulher, no servo e no escravo. Ele está fazendo com que a sua doutrina seja aplicável à sociedade. E como que isso é possível? Como é que eu vou aplicar aquilo que eu aprendi na minha casa, por exemplo? Será mesmo que a Bíblia vai falar para a mulher ser escrava para sempre do marido? Será que é isso que fala? Será que as feministas estão certas quando dizem que a Bíblia é machista? Bom, talvez o erro esteja naqueles que estão lendo a Bíblia e não colocam em prática, porque a Bíblia fala exatamente o contrário. Lembra da pirâmide que agora não é mais com o topo o líder no topo sendo servido pelos que estão embaixo? Então, é sobre isso que ela vai falar. Só que Paulo trata separadamente de cada membro da família. Então ele vai tratar primeiro da esposa e depois ele vai tratar do marido, né? Sobre a esposa, ele fala que elas devem se sujeitar aos seus maridos como Cristo, como a igreja se sujeita a Cristo. Essa sujeição deve ser dentro da regra básica e resumida de 4.1 e ponto 2. Então, como é que seria isso aqui? Esposas, sujeitem-se cada um de vocês se sujeita ao seu próprio marido. Como se sujeitar ao seu próprio marido? Volta lá para a regra básica, né? Com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando-os aos outros em amor.
assim como a igreja tem servido e tem se sujeitado a Cristo. Então, quando a esposa está sujeita ao marido, ela tem regras para isso. Não é uma sujeição escrava. Não há regras para ela fazer isso. Ela tem que ter amor, ela tem que fazer isso com suporte. Seria a palavra que mais precisa ser dita a respeito da sujeição da mulher é o suporte, né? Principalmente que o suporte tem dois sentidos aqui. Ele pode ser tanto de tolerar a pessoa, como a gente faz muitas vezes, e isso é uma demonstração de amor, ter tolerância a alguém. Ter tolerância não é tipo, se a pessoa falhar do seu lado, você vai tolerar aquilo e vai ajudar a pessoa. Se a pessoa for chata às vezes, você vai tolerar. Isso é claro, existe graus para isso, né? Ninguém é perfeito a ponto de tolerar tudo. Mas dentro daquilo que é normal, a esposa pode tolerar o marido, e isso ela está sendo sujeita a ele. Nisso ela está sendo sujeita a ele. Então, a palavra para a mulher e para o marido seria sujeição com suporte, né? A primeira definição de suporte poderia ser essa de tolerar. A segunda forma de sujeição com suporte seria de ajudar o marido, de suportar mesmo, de dar ajuda, auxílio. Pense numa esposa que serve o marido, que se submete ao marido e ainda suporta ele. Por exemplo, se o marido estiver fazendo errado, ela vai ter a chance de ajudar ele a consertar. Se ele tiver falhado, ela vai ser o lugar seguro para onde ele vai voltar. Isso faz com que ele confie na sua esposa. Se o marido está aprendendo a fazer alguma coisa, ela vai dar suporte para isso acontecer. Se ela faz isso tudo com o marido vai passar a confiar nela e ela vai poder influenciar o seu marido. Agora pense isso sendo aplicado a uma família onde o marido não é cristão. Essa esposa está sendo uma agente de Cristo ali dentro. Ela pode até trazer o marido à conversão. Ela pode trazer o marido a Cristo através do seu suporte, através da sua sujeição. O marido está no topo, não tem jeito, o marido é o líder mesmo para Paulo, né? E para a gente o marido é o líder, mas a esposa que está logo embaixo, ela está sendo tão líder quanto o marido. Ela está auxiliando o marido. Por isso que na pirâmide, Cristo está no topo e os dois estão lado a lado. Não existe marido em cima e mulher embaixo, não existe, isso acabou em Cristo Jesus. Cristo é o cabeça, a mulher e o marido estão lado a lado. E a mulher sendo sujeita ao marido pode ajudar o marido também. Não significa ser escrava do marido, muito pelo contrário. Isso depende mais de quem está observando, né? Depende mais de quem está querendo definir as coisas. Como a gente é cristão, nós não nascemos de novo para ser escravos uns dos outros, mas para servir uns aos outros. E aí sim a esposa pode ser a esposa perfeita no lar, sendo ainda sujeita ao marido, porém dando suporte ao marido, amando o marido, tratando ele com longanimidade, né? E tudo aquilo que está no versículo 2 de Efésios 4. Né? Então, e há ainda outras regras, por exemplo, a mulher não está sujeita ao marido como uma pessoa está sujeita a alguém do mundo, por exemplo. Ela não tem que se sujeitar a todas as coisas que o mundo pratica. Não é isso que o texto está falando. Se esteja sujeita ao marido, como Cristo, como a igreja está sujeita a Cristo, ou seja, há regras para isso. Há regras para isso, né, que a gente precisa observar também. A parte menos observada da família é justamente o marido, né? Somos nós, né? Justamente o marido. Por quê? Porque muita gente vê nesse texto e lê até o 24 e se sente satisfeito, né? Tô bem, agora eu já sei que a minha esposa tem que se sujeitar a mim, tô tranquilo, né? Mas esquece que a sua parte, marido, pode ser a parte mais pesada. É isso que Paulo está fazendo. Isso aqui para Paulo já foi uma quebra de paradigma e agora vai ser uma quebra maior ainda, porque o marido que antes tinha regras para a esposa servir a ele, agora vai ter regras para amar a esposa. As regras antigamente eram ditadas sobre como fazer sua esposa te obedecer. Era basicamente isso. Agora a regra mudou e ela vai dizer sobre como o marido deve amar a sua esposa. E isso pode assustar muito mais do que parece. Então vamos pegar aqui na Bíblia e entender o lado do marido para acabar de uma vez por todas com essa ideia de que a esposa é a servente do marido ou que a esposa não pode falar, que ela só tem que obedecer, né? Veja que Paulo fala aos maridos no versículo 25. Maridos,
que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Primeira questão, Paulo não está mandando que o marido mande na esposa, nem que ele ordene a esposa, nem que ele seja superior à esposa. Ele está dizendo, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, né? Que o marido saiba amar a esposa dele, saiba que ele está aí para amar a esposa dele, não para fazer dela um objeto. Não é amor e escravidão não tem nada a ver uma coisa com a outra, são coisas diferentes, né? E qual é o modelo de amor que o marido vai ter com a esposa? É aí que complica, porque esse modelo de amor é o mesmo modelo que Cristo usou para amar a sua igreja. Vamos lembrar aqui o que Cristo fez por nós. Cristo desceu por nós, né? Ele abandonou seu posto de superioridade por nós, ele se tornou homem por nós. Isso é um sacrifício muito grande, e Paulo está exigindo a mesma coisa, ame como Cristo amou a igreja. Ele nos ensinou, né? Ele esteve andando com nós e nos ensinando. Jesus não ficava sentado igual eu estou, mandando os discípulos fazer as coisas, não. Ele ia também. Jesus andava com os discípulos. Então isso é um modelo de amor também. Ensinar o seu filho no caminho que deve andar. Então o caminho não está vazio e não tem só o filho no caminho. Nós estamos no caminho. É a mesma coisa que Cristo fez com a igreja. Cristo veio e suportou os seus discípulos, ensinou os seus discípulos, se entregou pelos seus discípulos, santificou os seus discípulos, morreu por eles e ressuscitou. Esse é o padrão de amor que a Bíblia exige do marido. Ou seja, o marido também vai ser responsável por ensinar a esposa, por não ser orgulhoso a ponto de estar no topo da tabela, porque Cristo desceu dessa pirâmide, ele desceu por nós, né? Hoje ele está no topo da pirâmide, nós estamos na barra lateral, na base de baixo. Mas Cristo fez isso pela igreja. Da mesma forma, o marido tem que ser com a esposa. É o marido que é responsável por ensinar a esposa, não é a mãe dela, não é a escola dominical, é o marido que é responsável. É o marido que é responsável por apresentar a esposa pura. Como que é isso? Paulo está usando aqui uma linguagem meio que de casamento, né? Prepara a esposa para receber, para ele mesmo receber ela pura, né? Isso dita que é o marido quem vai definir a cultura da casa. É ele que vai santificar a sua casa, é ele que vai direcionar os seus costumes. Isso tudo faz parte do marido. Cristo fez isso pela igreja. Sendo assim, quando a mulher erra, o marido errou. Não foi só a mulher que errou, o marido errou. Seja por falta de instrução, seja por falta de paciência, seja por falta de amor à sua esposa. De qualquer jeito, é o marido que é errado quando a esposa erra. É claro que a esposa também erra, mas a culpa é dos dois. Então, esse é o modelo de amor de Cristo. O marido também tem que suportar os erros da esposa, tem que perdoar a sua esposa. O marido também tem que interceder pela sua casa e pela sua família. Veja que o problema maior está concentrado no marido. Quando ele não sabe o que está escrito aqui, ele deixa a sua família perecer, né? E a gente sabe que o texto está aqui o tempo todo, basta a gente ler e colocar em prática. Então, como é que o marido ama a sua própria esposa? A gente pode voltar lá na nossa regra básica e resumida e dizer que o marido tem que amar sua esposa com toda humildade. Lembra que Cristo fez isso pela igreja? Né? Com toda humildade e mansidão. Ele não pode ser nervoso o tempo todo, não pode ser irado o tempo todo, ele não pode ser vingativo o tempo todo. O marido ele tem autoridade para destruir a família. Se ele fizer assim, ele destrói a família. Ele também não pode ser, como diz os membros do canal, ele pode ser sonso demais, né? Mas isso significa que ele tem que ser justo, né? E não irado demais ou sem paciência. Ele tem que ser longânimo, ele tem que suportar a sua esposa também, nos dois sentidos da palavra que nós falamos aqui. Ele tem que fazer de tudo para manter a união do casal, né? Esse é o padrão de vida cristã para o marido. É diferente da sociedade, porque a sociedade não dita essas regras, cada um por si, o marido faz o que quiser, ainda mais agora, a esposa está assim mesmo, né? O casamento está assim mesmo, né? Eles se juntam, aí a esposa descobre um problema, o marido não quer resolver, ou o marido descobre um problema que a esposa também não quer resolver, e aí a coisa mais fácil a se fazer é separar,
porque o marido não quer assumir a sua posição de corrigir o problema e a esposa não está conseguindo suportar mais viver naquele problema, né? O texto continua com uma outra comparação. A primeira comparação foi entre Cristo e a igreja, né? E depois Paulo vai falar para ele amar como se ele estivesse amando a si mesmo, ou seja, é uma segunda comparação. No versículo 28, assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Ou seja, o marido, essa união do casamento, ela é muito mais do que duas pessoas, né? É por isso que muita gente tem medo de casar de verdade, né? Vive junto, porque é só separar. Mas a partir do momento que você vai no cartório, faz tudo direitinho, acabou. Vocês agora são uma pessoa, é mais difícil de separar, né? A gente sabe que é mais difícil, por isso que eles têm medo. O marido tem que entender que a sua esposa faz parte de si, né? A esposa agora faz parte dele, então ele vai cuidar da esposa como se ele estivesse cuidando dele. Na sociedade que Paulo está inserido, isso era diferente. A esposa era mais largada, o marido talvez nem pensasse na esposa, né? Tudo bem que tem exceções, vai haver exceções, mas a regra básica era essa. Era o marido que tinha que se servir, a esposa servia a ele. Agora é diferente, agora o marido é tão responsável por si quanto é pela sua esposa, né? E esse é o padrão que nós estamos vendo. Que padrão é esse? O padrão de um novo crente, de uma nova pessoa, alguém que agora não vive para si e que serve uns aos outros. E é assim que deve ser a família cristã. E os filhos, né? Como é que os filhos devem ser? Os filhos aqui é uma parte complicada também, porque muitos filhos têm esquecido o capítulo 6, né? Muita gente vem em Efésios 6 e lê a parte da armadura de Deus, né? A parte do capítulo, do versículo 1 até o versículo 4 é muito importante também, porque tem umas bases para a armadura cristã, né? Para a armadura de Deus. Mas aí, se a gente não observa, a gente deixa passar, né? Por exemplo, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Ou seja, o filho ele deve obediência, ele deve honra ao seu pai, porque, primeiro, isso é justo e porque Deus exige que seja assim. Ou seja, é correto obedecer aos seus pais, não é errado obedecer, é correto, é justo e a gente tem que fazer isso também. Depois Paulo vai citar um dos mandamentos: honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Ou seja, mais um motivo. O primeiro motivo, é justo que o filho obedeça ao seu pai. O segundo motivo, que Deus espera que os filhos obedeçam aos seus pais. Ou seja, é muito mais do que um mandamento, é muito mais do que uma regra básica da sociedade. É algo que Deus espera dos seus filhos, né? E aí, dentro da sociedade de Paulo, os filhos poderiam ser desobedientes e a consequência da desobediência podia ser desastrosa. Então Paulo agora está olhando para uma família que tem um filho desobediente. Ele está dando um conselho para o filho e agora ele vai dar o conselho para o pai. Por quê? O pai, vendo o filho desobediente, podia abandonar o seu filho, matar o seu filho e depois ter outro. Isso era assim na sociedade. E ele começa a dizer, e vocês pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso é muito interessante. Por quê? Por que o filho é desobediente? Por que o filho manda no pai e na mãe? Não é só porque ele nasceu assim. Não é porque ele nasceu. O filho não nasce mandando ninguém. A gente sabe que as crianças têm ali algum nível de maldade, né? Que elas realmente são controladoras e tudo mais, mas chegar ao nível do filho ser completamente desobediente é porque alguma coisa faltou. Paulo está dizendo que as pessoas naquela época que abandonavam seus filhos ou matavam seus filhos pela desobediência, eles eram culpados dessa desobediência. Por isso que ele está falando, pais, ao invés de fazerem isso, ensina o seu filho, né? Trate deles com a palavra, porque tecnicamente vocês não estão fazendo isso. É isso que ele está falando. Ele está dizendo que as pessoas estavam vendo o contrário. Então os pais devem tratar os seus filhos dentro da palavra e ensinar desde cedo as coisas que são justas, que são corretas, como por exemplo, o pai tem que ensinar o seu filho a amar a sua mãe, né? E a sua mãe
também tem que ensinar o seu filho a amar o seu pai, amar e respeitar. Isso vem de família, isso vem de berço, né? E se isso não for ensinado desde cedo, no futuro vai ter algum problema, vai dar algum problema, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que sobre o casal, é isso que a gente tem aqui para falar. Eu já estou ficando sem voz, né? E como é que a gente poderia aplicar isso na família cristã? Como é que a gente poderia evitar casamentos? Se as pessoas entendessem que, como cristãs, elas são servas umas das outras. Elas não estão aí para ser servidas e nem para buscar honra para elas. Essa é a regra básica, servir uns aos outros. Se você é casado e seu casamento está indo mal, talvez você esteja falhando em servir a sua esposa ou servir o seu esposo. Por quê? É na servidão que você consegue influenciar as pessoas. Não é sendo o ditador que você consegue influenciar. Nenhum ditador ensinou nada a ninguém. A pessoa obedece por medo, por rancor, por pena, como eu vi esses dias, né? Mas não é respeito, isso não é obediência, isso não é amor. Então, a melhor forma de influenciar as pessoas é servindo umas às outras. Então, muitos casamentos vão acabar porque os maridos ou as esposas não sabem servir uns aos outros. Eles casam para ser servidos. Eles arrumam um trono, como esse aqui, que parece um trono, e espera que o seu próximo sirva a ele. A Bíblia está dizendo claramente, você não nasceu para ser servido. Pelo contrário, você nasceu para servir uns aos outros. E é assim, essa é a regra básica que tem que ter dentro da sua casa. Bom, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu casamento, o seu noivado, o seu namoro. Se isso não se aplicou ainda ao seu casamento, comece a aplicar agora. Você não precisa esperar o seu marido mudar, você não precisa esperar a sua esposa mudar. Você tem que começar a mudar. Esse é o segredo, é por isso que é fácil. Eu não preciso esperar a minha esposa mudar para eu começar a servir ela. Eu posso, como líder, servir a minha esposa. Eu posso, como líder, influenciar a minha esposa. Ou você que é esposa, está esperando o marido há 30 anos mudar. Você pode influenciar ele nessa mudança. É o seu papel servir ao seu marido, suportar o seu marido, amar o seu marido. Isso vai fazer com que você influencie ele. E no fundo, sabe o que vai acontecer? De verdade, se você for uma pessoa que serve com amor, no fundo, ele vai começar a fazer aquilo que você pede. Ele vai começar a ouvir as suas orientações, né? E eu não poderia dizer isso aqui porque a Bíblia não diz, mas tecnicamente você vai estar sendo líder do seu marido, sendo servente do seu marido. Servente no bom sentido, claro, né, gente? Mas a Bíblia não fala isso, eu não falei, esqueça o que eu falei, tá bom? Mas é uma regra que acaba funcionando, beleza? Fiquem com Deus, o vídeo ficou grande, mas eu acho que eu passei tudo aqui. Aqui embaixo no e-book você vai encontrar a mesma coisa, um pouco maior, né? É um pouco mais amplo, mas a regra é essa mesmo. Espero que tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas.